Eclesiastes capítulo 3, e versículo de número 15 diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus pede conta do que passou. Aqui nesse versículo bíblico, nós encontramos aqui dois tempos. O tempo do passado e o tempo do presente. O passado é que quando nós viemos a esse mundo, Deus já começou a contar. Amém? Deus já começou a contar aquilo que nós fazemos. Deus já começou a escrever a nossa história, né? Ou a história boa, a história má, porque Ele vai pedir conta de tudo aquilo que nós fizemos no passado. E até o presente, até os últimos dias da nossa vida aqui na terra, Deus está contando. Então a Bíblia está dizendo aqui, Deus pede conta do que passou. Porque um dia a conta vai vir. Não tem saída para nós. Vai vir a conta, irmão. Assim como vem a conta de água, a conta de energia, a conta do cartão, a conta da internet. Vai vir a conta de cada pessoa. Oh, aleluia! E o que é já foi, já passou. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Existem pessoas, irmão, que vivem uma vida como se fosse assim, imortal, que nunca vai morrer. Tem pessoas que vivem dessa maneira, acham, não vou morrer não, rapaz. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou aceitar Jesus quando eu estiver bem velho. Será que você vai chegar à velhice? E se você morrer agora, como é que fica aí a conta de Deus? A prestação de conta de Deus? Se Deus tocou no coração de uma pessoa para aceitar a Ele, ir na igreja, pastor, eu quero aceitar Jesus, e falar as palavras lá, proféticas, né? Senhor, eu quero aceitar o Senhor, aquela coisa toda. Pronto, vai lá na igreja. Vai lá, pede ao pastor para orar, para abençoar você, para que Deus escreva seu nome no livro da vida. Mas infelizmente as pessoas acham que não vai prestar conta de nada. Eu posso fazer qualquer coisa, né? E não vou prestar conta de nada. Vai prestar sim, todo mundo vai prestar conta. Assim como nós prestamos conta para a justiça. Todos nós prestamos conta para a justiça. Aleluia! Aí a Bíblia diz aqui, amado, no livro de Eclesiastes capítulo 3, o cabeçalho fala assim: e há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado. Há um tempo do fim. Aí a Bíblia diz assim, o versículo 1, tudo seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito embaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, se você nasceu, certeza absoluta que um dia você vai morrer. Amém? Agora tem que ter a prestação de conta, porque há tempo de nascer e tempo de morrer. E tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aí você pega uma flor bonita, planta, um dia ela vai se acabar. Vai ter um tempo determinado. Segundo dizem, amado, que um pedaço de vidro, ele leva 5.000 anos para deteriorar. Mas vai deteriorar. Porque nada nesse mundo aqui, imagine 5.000 anos, você pega um pedaço de vidro, jogou no chão, deixa lá. Aí vem a chuva, vem um sol, vem a chuva, vem um sol. Ele vai diluindo e vai sumir. Porque nesse mundo aqui, tudo vai passar. Bedicamassuri barabácia. E a Bíblia está dizendo, irmão, que Deus vai pedir conta do que passou, porque vai passar tudo na terra e depois nós vamos se encontrar diante de Deus para prestar conta daquilo que nós fizemos na terra. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Aí a Bíblia diz também no versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir. Mas é tão bom chorar com Jesus, né, irmão?
Chorar se alegrar sem Jesus, não adianta. Chorar com Jesus, mas também ter um tempo de rir. Aí você está com Jesus ali, mas está chorando, porque é oprimida, agredida, humilhada, mas ali eu estou ali, ó, mas não perdeu a fé. Mas não perde a fé. Está chorando, mas a Bíblia diz que também é o tempo de rir. E esse tempo de rir será eterno para mim e para você. Não podemos perder a nossa esperança. A Bíblia diz também tempo de prantear. E a palavra prantear é a mesma coisa de chorar, né, irmão? Então você vai prantear, você vai chorar, mas a Bíblia diz tempo de dançar. Tempo de se alegrar. Então haverá sim, irmão, um tempo que nós vamos sorrir, e será eterno um tempo que nós iremos dançar, se alegrar, pular, e será eterno. Não podemos perder a esperança. Nesse mundo, amado, você vai ver tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de estar falando. Nesse mundo tem tudo. Tem até tempo de matar, aonde os homens matam, mas vai prestar conta. Mas também é um tempo de curar. Aleluia. Eu quero falar nessa noite, irmão, sobre a necessidade da renovação espiritual. Precisamos de uma renovação espiritual. Precisamos ver onde é que está precisando de um renovo nas nossas vidas. E eu quero falar nessa noite a respeito de um rei chamado de Asa, que era rei de Judá. A Bíblia diz que esse homem procurou um renovo. Mas por que ele procurou um renovo? Porque algo estava vindo sobre Judá. Uma guerra estava vindo sobre Judá. E a Bíblia diz que ele procura o renovo. Mas eu vou procurar renovo depois que as coisas começam a apertar? Não, irmão, vamos procurar antes. Antes de você ver as tribulações vindo, o sofrimento vindo, as guerras vindo, busca antes, para você ter reserva, para poder se plantar no lugar e não se desviar. Porque se nós esperarmos primeiro vir os problemas e depois nós vamos buscar, no problema você não vai aguentar buscar a Deus. Você não vai aguentar buscar. Então você precisa ter reserva. Tempo de paz, mas eu estou buscando. Mas o povo de Israel era diferente. Quando vinha as coisas de paz, ele se desviava da presença de Deus. A geladeira está cheia, a família está bem, os filhos tudo trabalhando. E para que eu vou orar se está tudo bem? É aí que você tem que orar, na bonância ou fora da bonância, na alegria ou na dor. Em todo tempo você tem que buscar. Principalmente você tem que buscar logo na paz, porque você está tudo bem. É agora que você tem que buscar. Está tudo bem, agora eu vou buscar. Não vou buscar na hora que uma coisa estiver difícil para mim. Onde a guerra bateu na porta, quando a doença bateu na porta, eu vou buscar a Deus? Não, antes de vir a doença eu estou buscando, para ter reserva. E eu tendo reserva, vou ter combustível, para quando a doença vir, assim, ó, a doença está aqui, mas eu tenho reserva, que eu busquei há 1 ano atrás, e sabendo que você vinha, e começar a buscar. Porque ninguém busca na hora da aprovação, não tem força. Pede ajuda, e tem que pedir ajuda mesmo. Aleluia! Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo de número 8, diz assim: ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra. Nós observamos aqui que esse rei chamado de Asa, ele deu ouvido ao profeta Oded. Mas se você for observar, Oded era o pai de Azarias. E quem foi usado por Deus não foi Oded, mas foi o filho chamado Azarias. A Bíblia diz no versículo de número 1 de 2 Crônicas 15, então veio o Espírito de Deus sobre a vida de Azarias, filho de Oded.
Quando vê assim, o pessoal estava em reunião buscando a Deus, a tendência é o Espírito de Deus descer. Quando há união entre os lugares. Aí o Espírito de Deus desceu, entrou na vida de Azarias, filho de Oded, e aí o profeta Azarias foi lá e conversou com Asa e disse: Asa, ouve-me. E a Bíblia diz que Asa realmente, ele deu ouvido ao profeta. O homem sábio na face da terra, irmão, nem aqueles homens inteligentes que fez carro elétrico, isso não é inteligência. Para Deus isso não é inteligência. Fez o celular, que você pode se comunicar com as pessoas via vídeo. Isso para Deus não é inteligência. Inteligente para Deus é a pessoa, irmão, que vive a palavra, dá ouvido aos profetas. Isso que é inteligência para Deus. Isso é um homem inteligente, dá ouvido às vozes de Deus. Mas hoje são o contrário, né? O homem fez a lâmpada, né? Fez a lâmpada, fez a internet. Homem inteligente, homem sábio. O homem sábio para Deus é aquele que dá ouvido à voz de Deus, à voz do profeta. E a Bíblia diz que esse homem chamado Asa deu ouvido à voz do profeta Azarias. E Azarias falou: olha, cobre o ânimo do teu povo. Então, quando manda se animar, porque o pessoal estava desanimado, irmão. E Deus falou através do profeta Azarias: olha, Asa, diga o povo para se animar, porque Deus tem uma grande bênção para te dar. Você já observou que todas as vezes quando nós estamos desanimados para orar, é que a bênção está perto? É a pura verdade. Quando você tiver desânimo para orar, tiver desânimo para jejuar, tiver desânimo para ler a Bíblia, é porque a bênção está perto e o diabo sabe, ele aí inverte pesado. Aí você assim: não, eu sempre orei 30 minutos. Aí eu botava o celular para despertar, eu só levantava depois de 30 minutos. Mas eu sempre orei 40 minutos, mas eu sempre orei 1 hora. Por que agora eu não estou conseguindo? Não, eu vou continuar, porque até mesmo sem palavra, Deus ouve sua oração. Mesmo sem palavra. E nós temos base bíblica de uma mulher chamada Diana. Ela orou sem falar uma palavra. E Deus, irmão, Ele vê as suas lágrimas. E Ana só fez chorar. Deus disse: ó Ana, essa lágrima sua não cai na terra. Porque no Salmo diz que cai dentro de um odre, irmão. Deus guarda cada lágrimazinha que você derramou. Meu Deus! Cada pessoa que lhe ofendeu e derramou uma lágrima sua, Deus vai cobrar. Pode ter certeza, irmão. Todas as pessoas que nos humilharam e fez nós derramar lágrima, Deus vai cobrar cada lágrima que fez um dos servos dele, aleluia, derramar. A Bíblia diz que Deus falou através do profeta Azarias, dizendo assim: rapaz, cobre o ânimo das pessoas, Asa, faça eles se animar, se alegrar, porque eu tenho uma grande vitória para vocês. Aí a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que esse Asa tirou todas as abominações de toda a terra, da terra de Judá e de Benjamim, e como também de todas as cidades que tomaram nas montanhas de Efraim. Então ele saiu, irmão, tirando todas as abominações, todas as imagens de escultura. Asa começou a tirar porque ele deu ouvido ao profeta. O profeta falou: olha rapaz, cobre o ânimo. Ele se animou: tire todas as abominações de todo o lugar que é o templo de Deus, tire tudo. Ele saiu por todos os lugares tirando tudo. Então ele fez o quê? Um renovo. Ele fez uma renovação nas nossas vidas. No caso de Azarias, ele fez renovação dentro da casa de Deus. E nós fazemos renovação dentro da nosso próprio corpo, nossa mente, nossa alma. Precisamos fazer essa renovação. Um dia que nós precisamos renovar. Cada um vai falar por si agora. Um dia que eu preciso renovar. Um dia que eu preciso melhorar. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz que o caminho do justo
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito. A cada dia você vai se aperfeiçoando, se santificando cada dia mais, para chegar o quê? A perfeição. E a Bíblia diz, irmão, renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Ele renovou tudo. Tem uma passagem da Bíblia, a Bíblia que eu vou chegar lá, que ele tinha uma mãe chamada de Macá, e a mãe dele gostava de imagem de escultura. Ele tirou a mãe do reinado. Se Deus mandou tirar a mãe do reinado, ele tirou. Assim, a partir de hoje, a senhora não faz, você não, quebre tudo aí, porque a senhora não tem mais reino aqui não. Mandou tirar a própria mãe do reinado, o Azarias mandou tirar, ele tirou, porque eles eram cristãos, e depois eles começaram a adorar outros deuses. A mãe também começou a adorar, mas quem recebeu a profecia não foi a mãe, quem recebeu foi o filho, através do profeta Azarias. Azarias, tire tudo. Ele falou: minha mãe, a partir de hoje, a senhora não é mais rainha, porque a senhora está adorando esses deuses, quebra tudo. Aí mandou quebrar tudo. Deus mandou, mano, tem que tirar. Não, mas eu sou da igreja aqui, Igreja Batista Semente da Fé, e meu filho e minha filha é pastor da igreja. Deus disse: não, pode tirar esse cargo, ele não vai ser. Aí eu tenho que tirar. Eu disse: não, você não é pastor, não, você agora é obreiro, não, você agora é membro. Tem que tirar. É muita coincidência de todos os pastores, os filhos ser pastor, as filhas ser pastor, os netos ser pastor, a família toda pastor. Por que isso eles fazem isso? Para não perder o patrimônio, né, irmão? Vou passar para outra pessoa da família? No meu caso, eu praticaria o que esse homem, Azarias, praticou. Não, irmão, assim eu vim a falecer, fiz esse templo através do seu dízimo, de tudo mais, mas Deus não mandou levantar nenhum da minha família. Eu vou levantar da família do evangelista, eu vou levantar da família do obreiro Gilson. Entendendo? Então é muita coincidência, e vai prestar conta. A Bíblia diz ficar na vocação que foi chamado. Será que a vocação daquela pessoa é para ser evangelista? A vocação daquela pessoa é para ser pastor? Mas só que as pessoas, muitas das vezes, irmão, aleluia, eles levantam por não perder, para não perder o patrimônio. Aleluia, mas a Bíblia diz que Azarias, ele fez o quê? Tirou a mãe do cargo. Porque se o profeta falou disse: não, rapaz, tua mãe não. Sua mãe não pode ter esse cargo aqui, não pode tirar ela do cargo. Ele tirou a mãe do cargo. É mais fácil tirar uma pessoa que não é da minha família, né? O cargo, né? Mas o certo é tirar, que seja da minha família, ou então, não sendo da minha família, Deus mandou tirar, tem que tirar. E a Bíblia diz que ele fez um renovo dentro da casa de Deus, irmão. Fez um renovo. Saiu tirando pessoas do cargo, botando algumas pessoas no cargo, algumas coisas que estavam erradas, ele foi começando a consertar tudinho. Porque precisamos consertar o nosso altar. Se o altar não tiver consertado, irmão, não tem como Deus nos abençoar. E a Bíblia diz que no capítulo 15, de 2 Crônica, o cabeçalho fala assim: Asa renova a aliança do Senhor. Ele fez uma nova aliança, ele estava desviado. Imagine só, ele fez uma aliança com Deus. Voltou a buscar a Deus. Agora por quê? Porque algo ia acontecer nessa cidade. Uma guerra estava prevista para acontecer. E eles sabiam, amado, que quando buscava Deus, Deus se apresentava de imediato. Porque Deus é um Deus que não guarda mágoa, não guarda rancor, Ele abre as mãos para salvar. Aí a Bíblia diz: então veio o Espírito de Deus sobre a vida de Azarias, filho de Oded. O versículo 1, o versículo 2 diz: e saiu ao encontro de Asa. No momento que Azarias recebe o Espírito de Deus, ele vai de encontro logo a Asa, porque a palavra que veio para Azarias era para passar para Asa.
Era uma palavra dura? Sim. Mas infelizmente, Deus manda passar a revelação. Eu não vou passar não. Não leve para casa aquilo que Deus colocou no seu coração para passar, irmão. Que seja uma palavra dura ou não, você tem que passar a revelação. Ou sentir de Deus falar com algo com o pastor. O pastor sentiu de Deus para falar com uma irmã ou com um irmão. Mas eu não vou falar não. Tem que falar. Você tem que falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque a Bíblia está dizendo que quando o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Azarias, o versículo 2, saiu ao encontro de Asa. Ele foi logo correndo atrás de Asa para passar a revelação. E a Bíblia diz assim: e disse-lhe Asa, ouve-me. E disse-lhe Azarias, ouve-me, Asa. Ô Asa, faça favor, me ouça agora, rapaz. Você não quer me ouvir não? Me ouça. É para o seu bem. Não quer ouvir não? Ele poderia dar as costas a Asa. Eu sou o rei, eu não quero ouvir você não. Mas Asa, como sábio, homem inteligente e que temia os profetas, mesmo desviado, porque ele fez uma nova aliança. Ele disse, tá bom, eu quero ouvir a voz de Deus. Fale aí. E a Bíblia diz que Azarias começou a falar. Ouve-me, Asa, e todo Judá, viu? Não é só você não, e todo o povo de Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. O profeta disse, olha, Deus só está com você se você estiver com Ele. Se você se afastar dele, Ele vai se afastar de você. Agora imagine só um ser humano, amado, sem a presença de Deus. Imagine, o diabo faz tanta coisa na vida do ser humano, amado. Né? Perde a reputação diante das pessoas, porque o diabo faz você perder sua reputação, perder seu caráter diante das pessoas, porque por não dar ouvido ao profeta. Mas a Bíblia diz que esse homem chamado de Asa deu ouvido e disse, olha Asa, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se você estiver com Deus, Deus está com você, mas se você se afastar dele, Ele também se afasta de você. Mas quem se afasta não é Deus de você, é você que se afasta de Deus. E Deus que não é invasor, é assim, não, se você se afastou, eu vou me afastar. Deus não invade o coração de ninguém. Você precisa abrir o coração para que Ele adentre seu coração. Aí a Bíblia diz assim, e se o buscardes, o acharei. O profeta falou, olha, se você se afastar, eu me afasto. Mas se você buscar Ele, Ele está falando comigo, eu sou o profeta, ele disse, se você buscar, mesmo você desviado, Ele disse que você vai achar. Ele está com os braços abertos para te abraçar. E Ele acreditou, amado. Mas tem pessoas que não acreditam, não, irmão, eu fiz tanto pecado. Irmão, Deus não quer saber qual foi o tipo de pecado que você fez por esse tempo todo. Mas, irmão, eu já tenho mais de não sei quantos anos que eu estou desviado. Rapaz, já fiz tanta coisa. Deus está falando comigo, se você buscar nessa noite, você vai ver a presença dele na sua vida. E o homem chamado de Asa acreditou, irmão, no profeta. E muitas das vezes nós passamos revelações, falamos, e as pessoas não acreditam. O pecado fala mais alto dentro do coração da pessoa. Não pode falar mais alto não, irmão. O pecado que você praticar, você buscar a Deus, Deus vem de imediato. A presença dele vem de imediato. O resolver dele vem de imediato. Porque Deus não guarda mágoa nem rancor. Porém, se o deixastes, vos deixarei. Também, se você também deixar, Asa, a Ele, Ele também vai deixar você. Se você buscar, você vai achar. Aí o versículo de número 3. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Imagine, irmão. Muitos dias sem um verdadeiro Deus. Quer dizer, se não estava com o verdadeiro Deus, estava com o quê? Os falsos deuses. Adorando Astarode, Azerar, da qual a mãe dele, de Asa, que era Maacá, adorava Azerar, que era uma deusa, e por isso ele tirou a mãe do cargo. Então a Bíblia diz que o povo de Israel estava sem o verdadeiro Deus há muitos dias. E o versículo 3 diz, sem sacerdote também. E ainda diz assim, sem ensinamento e sem lei. Imagine, um povo que era cristão, estava sem o verdadeiro Deus, estava sem sacerdote,
para ensinar e para ensinar a lei. Estava totalmente desviado, o pessoal se desviou por completo. Não, rapaz, nós não adoramos mais esse Deus, não. Nós não queremos mais sacerdote, não. Nós não queremos mais pessoa que ensine a lei, não. A palavra de Deus, não. Pegou a palavra, desprezou. Mas só que Azarias falou: olha, se você buscar, você vai me achar. A Bíblia não fala quantos anos foi que o povo levou sem o verdadeiro Deus, sem ensinamento. Porque quando você leva muito tempo, irmão, sem ouvir a palavra de Deus, você vai ficando vazio. E quando você começa a ficar vazio, aí aquele que está registrado em Mateus 12 e versículo 47 em diante, ele diz que quando acha uma casa vazia, que ele já morava, que é o Satanás, quando ele acha vazio, ele vai o carro entrar novamente dentro da casa. Ou você se enche de Deus, para poder, a casa está tão cheia que não vai poder mais ninguém entrar, ou você se esvazia de Deus para Satanás querer morar. Porque existe dois seres que querem roubar a nossa alma. Eu estou aqui, ó, Deus e o diabo aqui. Os dois querem morar dentro de nós, irmão. Aí você vai escolher, ou Deus entra, ou o diabo entra, é você que vai escolher. O ser humano, ele não pode ser movimentado por si próprio. Ele é movimentado ou por Deus ou pelo diabo. É você que vai escolher. Você quer que Deus more dentro de você ou o diabo? Esse povo estava sem o verdadeiro Deus. Esse povo estava sem sacerdote que ensinava a lei. O pessoal estava totalmente desviado. E mesmo assim o profeta Azarias falou: olha, rapaz, se você buscar a Deus, você vai encontrar. Aí o versículo de número 4 diz assim: mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram e acharam. Imagine, irmão, quando a angústia veio, no versículo 4, quando o problema veio, quando a situação começou a apertar, a Bíblia diz que eles começaram a buscar a Deus. E a Bíblia diz que buscaram e acharam a Deus. Deus só está esperando uma oportunidade sua para você dobrar o joelho. Você pode estar cheio de pecado, irmão. A Bíblia está dizendo no versículo 4: mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram e o acharam. Então o profeta tinha falado uma coisa certa, que era o profeta Azarias, falou uma coisa certa para Asa. Falou assim: Asa, se você buscar, você vai achar. E Asa disse: é, rapaz, a angústia bateu, o problema pegou, a situação está difícil, vamos buscar. A Bíblia diz que eles buscaram e acharam a Deus. No versículo de número 5, e naquele tempo não havia paz. Está vendo aí? Não havia paz. Se não havia paz, havia o quê? Tribulação, sofrimento, angústia, choro. Estava vendo naquele povo ali, no versículo 5, e naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Imagine, irmão. Amado, quando você se desvia da presença de Deus, não vai haver paz. Não vai haver paz. Quando você se desvia da presença de Deus, há muitas perturbações. O nosso corpo é tão fragilizado quando você não tem Deus, que qualquer coisa você se inflama. Mas quando você é cheio de Deus, a pessoa vem lhe atribular, vem fazer você chorar, você dá risada na cara dos outros. Por quê? Você está cheio de Deus. Mas imagine você ser um verdadeiro Deus, você sem sacerdote para ensinar, sem lei para ser ensinado, sem ensinamento, qualquer coisinha lhe atribula. Isso é pessoas que são vazias de Deus. Porque quem é cheio de Deus, ninguém atribula. Não consegue tribular, não. Você dá risada da pessoa. É, mas eu estou dando risada. Você está me ofendendo, mas eu estou dando risada, rapaz. Eu sou cheio de Deus. Eu tenho Deus no coração. Mas as pessoas que não têm, infelizmente, qualquer coisa explode. Aleluia! E a Bíblia diz que não havia paz para aquele povo por falta de Deus. Versículo de número 6. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade,
se despedaçava, porque Deus o perturbara com toda a angústia. Estava tendo guerra com guerra, guerra. Não tinha paz naquela cidade. A perturbação veio, a angústia veio. Mas a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 4, mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, buscaram e acharam. Oh, glória a Deus. Acharam força, né? Para buscar a Deus, mesmo na angústia, mesmo tendo guerra. As bombas, explodindo, e eles lá, ó, orando. Aconteceu agora recente, né? Na Ucrânia, um pastor lá da Batista pregando, viu um míssil da Rússia, bateu na igreja, o pastor morreu. Imagine você abrir a igreja, em meio mísseis caindo, bombas caindo, avião passando. Isso é estar cheio de Deus, irmão. Ah, não vai abrir a igreja mais não, dos caras, todo mundo nas suas casas, não vai abrir não, que está vindo bomba aí, pode cair na igreja lá, e a igreja está mais vulnerável. Aqui onde eu estou no bunker, aqui é escondido. Não, é preciso sair do bunker para poder fazer um culto na igreja. Isso é pessoa cheia de Deus, irmão. Nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Não existe angústia, não existe guerra para nos parar não, irmão. Oh, glória a Deus. Nada existe para nos parar. Versículo de número 7. Aí o profeta Azarias fala para Asa, diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleça vossas mãos. Tem que ter um esforço da nossa parte, irmão. Se esforça, rapaz. Tem que ter um esforço. Porque se nós deixarmos, irmão, o sono bate. Quando eu vou orar, misericórdia. Eu boto para orar 40 minutos, 30 minutos. Aí antes disso já estou. Aí quando eu penso que não tocou o celular, eu digo, rapaz, não orei nada. Mas Deus contemplou que o joelho estava dobrado. Mas continuei. Mas só que a Bíblia está dizendo aqui no versículo de número 7. Mas esforçai-vos, tem que ter um esforço da nossa parte, irmão. Você tem que se esforçar contra o sono, contra o cansaço. Nós temos que fazer igualmente, sabe quem? A Daniel. Daniel, ele orava quantas vezes? 3 vezes, né? Ele tinha o horário dele ali, ó, marcado. De manhã, de tarde e de noite, 3 vezes por dia. Eu conheço pessoas católicas, irmão, que nós precisamos pegar exemplo de algumas pessoas. Minha mãe mesmo. Minha mãe já chega na casa dela, 19 horas. Ela não atende mais ninguém. Ela fica até 8 horas, 1 hora. É a religião dela. Já falei do evangelho para ela, sim, mas vai chegar um tempo. E uma certa vez ela ficou doente. Orei, ela acreditou, orei, ela ficou boa na hora. No outro dia contou para mim, meu filho, foi curada. Mas ela tem a religião dela, são pessoas que é assim ali, ó, horário marcado. Desliga o telefone, liga o celular de azul. Uma certa vez eu cheguei na casa dela. Aí eu cheguei lá para conversar, bater um papo com minha mãe, aquela coisa. Aí minha irmã, minha mãe, dá o Luiz, vem conversar com a senhora aí. Não, eu estou aqui orando, só 8 horas para conversar com você. Vendo aí? É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Nós estamos orando, uma filha chamou, um marido chamou, é o quê? Mande seu pai aguardar, ou sua irmã aguardar, porque eu estou orando, só daqui a 30 minutos. Você está conversando com uma pessoa, irmão. E essa pessoa que você não vê é Deus, mas está conversando, ele está ali para a gente, você dá as costas, Deus, espera aí que eu vou, Deus, não estou conversando com você. Não, espera um pouquinho que eu vou conversar com essa pessoa. Essas pessoas aí, irmão, são pessoas que acreditam que tem que orar aqueles minutos ali, e não arreda daqueles minutos. Então a Bíblia diz assim, esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O esforço que nós fazemos tem uma recompensa, irmão. Não se desfaleça, porque se você desfalecer, você não pode dizer que foi vencedor. Se você recuar, como é que é vencedor? Como é que você vai para uma guerra e depois recua? Eu ganhei a guerra, você não ganhou não, você não foi até o final. E nós temos uma guerra, o mundo que nós vivemos é guerra, irmão. E só quem vence são aqueles que se esforçam. Esforça-te e tem de bom ânimo.
Deus falou isso para quem? Para um homem chamado Josué. Falou, só no capítulo 1 de Josué, Deus falou 3 vezes com ele: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Falou 3 vezes com o homem. Porque, irmão, nós trabalhamos, né, se cansamos, mulheres não têm que fazer a comida do marido, então o tempo vai embora. E na hora e já está na hora de dormir para trabalhar no outro dia. Mas se nós não se esforçar um pouquinho, não vai orar não, irmão. Vai cair na cama e tchau. E Marrabê está dizendo assim: esforça-te, esforça-te, e não desfaleça as vossas mãos, porque as vossas obras têm uma recompensa. Aí que entra agora o versículo de número 8. Ouvindo, pois, essas palavras, a profecia do profeta Oded cobrou o ânimo do povo. Ele disse: olha, eu ouvi uma palavra profética, Asa falando, de Azarias, ele falou comigo, que nós precisamos voltar ao sacerdote para ensinar. Nós precisamos voltar ao verdadeiro Deus. Porque você está vendo que não há paz sobre esse lugar. Está tendo guerra e perturbação nesse lugar. Está tendo cidade contra cidade se degradando. E nós precisamos voltar ao ânimo. A Bíblia diz que ele deu ouvido. Ouve, pois, essas palavras, a profecia do profeta Oded, e cobra o ânimo do povo. Cobra o ânimo do povo, rapaz. Se levanta. Quer dizer, Asa já começou a se restaurar e precisou restaurar as pessoas. Imagine um pastor cabisbaixo, um pastor sem fé. Vai acontecer o quê? Vai acontecer que as pessoas também vão ficar desanimadas. E nós precisamos animar uns os outros, irmão. Fortalecer uns os outros. Viu uma irmã cabisbaixa, a irmã levanta a cabeça. Mas, irmão, eu passei por isso. Meu irmão, já passei pior. Levanta a cabeça, rapaz. O caminho é esse. Não adianta você baixar a cabeça, não. Você está perdendo a batalha. O inimigo está vencendo. Não levanta a cabeça. Não perca o culto. Porque antigamente os cultos eram de domingo a domingo, irmão. Na minha época mesmo, que eu comecei para a igreja quase 28, 30 anos atrás, era de domingo a domingo eu ia. Trabalhava de dia nessa época, e quando eu trabalhava de noite era um dia sim, um dia não. Mas quando eu trabalhava de dia, era todo dia eu estava na igreja, e não era aqui nesse bairro, era lá no Sete Portas. E terminava lá, era 9h30, 10 horas. Mas eu não perdi um culto. Hoje as igrejas é 2 vezes na semana. Tem igreja que é 3 vezes na semana. E mesmo assim as pessoas faltam o culto. E uma pessoa desanimada. A pessoa antigamente era animado. Era de domingo a domingo, trabalhava até no caso como o Gilson, que trabalha de pedreiro. O irmão tem que ficar em pé vendendo as coisas, te cansa, mas todo dia chegava em casa, um banho, igreja. Era um povo mais animado, um povo mais fervoroso. Hoje o povo, irmão, quer assistir pregação somente na internet. Não, eu tenho um pastor Luiz Carlos que eu amo ele. Eu só ouço a pregação dele. Não, filho, você vai ouvir uma pregação minha, mas você tem que ir para a igreja também. Se envolver com os irmãos. Sentir aquele calor humano dos irmãos. Mas as pessoas hoje não querem se esforçar. E depois culpa Deus. Ah, porque eu não sou abençoado? Deus disse, no passado, o povo ia de domingo a domingo. Não faltava um culto durante a noite. Hoje vocês têm um culto 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e está dizendo que eu sou errado? Eu quero ver ânimo de você. Você coloca um currículo na empresa, e se toda semana, em 15 dias, você não ligar para lá, o cara diz, esse cara não está querendo emprego não. Porque se eu sou dono de uma empresa, e você coloca um currículo lá, está escrito lá, tal pessoa, aí em 15 dias esse rapaz liga. Eu digo, eu vou dar emprego a esse rapaz que ele está querendo. Ele não botou só por botar, ele está querendo um emprego. Aí você não liga, você foi botar o currículo e deixa lá. Se você não se esforça, Deus está dizendo, você vai, esforce-te, se esforce, que eu vou estar com você. Faça, se esforçar você fazer a sua parte. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Lucas 1:37, que Deus é o Deus das causas impossíveis. O impossível é para Deus, mas o possível é para você. Ô Deus, vou usar minha fé. Tira essa poltrona daqui e bota lá. Deus disse, não, isso você pode fazer.
Eu vou fazer o impossível. Não. Você pega e bota lá. Não, mas quer que Deus faça algo que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Orar. Você tem que orar. Ler Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Deus vai fazer por você. Deus vai chegar no seu ouvido. É o versículo tal, o livro tal, o capítulo tal. Não, é você que tem que ler, rapaz. Precisa ter um ânimo, irmão. E qual é a área que você precisa animar? É cada um falar por si. Qual é a área que você precisa se animar? Porque eu falo de mim. Há 30 anos atrás, a minha oração, eu orava mais, irmão. Essa palavra está falando comigo. Luiz Carlos, volte a orar mais. Volte a buscar mais. Sempre um novo convertido buscava mais. Quando o passar do tempo, começa a pessoa muitas vezes, irmão, não buscar mais a Deus como buscava. O desânimo tem tomado o coração de muitas pessoas. Aí a Bíblia diz que ele disse, olha, eu quero ver todo mundo animado agora. Eu quero ver todo mundo tirando todas as abominações, e tirou tudo. A Bíblia diz que ele fez um renovo. No versículo de número 9, reuniu todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros, Efraim, Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinha passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Versículo 10, e ajuntou-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 15º do reinado de Asa. Versículo de número 11, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor despojo, que trouxeram 700 boi e 7.000 ovelhas. Versículo 12, entraram na aliança para buscar ao Senhor, Deus de seus pais. Todo mundo aí, viu? O povo de Manassés, o povo de Benjamim, o povo de Efraim, o povo de Simeão, o povo de Judá, de Benjamim, de Jerusalém, todo mundo entrando na aliança. Faz uma nova aliança com Deus. Ah, mas eu pequei. Faz uma nova aliança com Deus, porque Deus está com os braços abertos para lhe dar a vitória. Aleluia! Entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Imagine, começou a buscar a Deus de todo o coração e de toda a alma. É o que está registrado lá no livro de Mateus 22, 37 e 38. 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo assim mesmo, amar a Deus de toda a sua alma, de toda a sua força. Nada pode tomar posse da sua alma a não ser Deus, irmão. Deus é acima de tudo. Acima de tudo. Uma certa vez teve um rapaz que Jesus chamou para poder se aliar a ele. Ele disse: vou enterrar minha mãe, assim, não deixa os mortos enterrar os mortos. Não tem mais jeito, rapaz. Vai fazer o que lá? Ou você segue logo a mim, deixa lá os mortos enterrar os mortos. Jesus chegou ao ponto e disse assim: olha, aquele que ama pai, ou mãe, ou filho, ou família, mais do que a mim, não é digno de mim. Eita, Jeová Deus. Ele é o ser completo na nossa vida. Eu não posso me desviar porque de uma esposa, eu não posso me desviar porque de um esposo, eu não posso me desviar porque de um filho, eu não posso me desviar porque de uma filha, eu não posso me desviar porque de um neto. Nada pode me tirar Deus. Ele é acima de tudo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz no versículo 12: entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração, com toda a sua alma. Versículo 13: e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse. O rei pegou pesado assim: olha, eu quero todo mundo buscando a Deus aí, viu? Eu quero todo mundo buscando. Se não buscar, vou mandar matar. Então era forçado buscar. Imagine, era forçado buscar. Mas só que o rei colocou essa ordem de dizer que ia matar, porque sabia que era o caminho certo. Rapaz, se você continuar no erro, você vai morrer, rapaz. Você vai estar sem proteção. Por seu bem, eu vou forçar a barra. Se você não aceitar, você vai morrer.
Depois eu tenho certeza que o povo começou a agradecer assim, obrigado por Senhor ter colocado essa pressão em mim, que fosse assim eu não retornaria. Meu Deus e meu Pai. E a juntar e de que todos aqueles que não buscassem o Senhor Deus morresse, assim um menor como um maior, tanto homem como mulheres. Versículo de número 14. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombeta e com corneta. Fizeram uma festa, né? No dia da aliança. Aí trouxeram os cantores, né? Para jubilar músicas, trombetas, cornetas. Fizeram um evento. Todo mundo se aliando novamente a Deus, fazendo uma aliança com Deus. Porque o rei de Judá, chamado de Asa, ele acreditou no profeta. Acreditou no profeta. E o povo estava passando por situação difícil. Asa disse, rapaz, realmente o profeta está certo. No versículo de número 5, não havia paz naquele lugar. Havia muita perturbação naquele lugar. Versículo de número 6, havia nação contra nação. Era só problema. Não tinha outra solução. Era aceitar o quê? A Deus novamente. Oh, glória a Deus. Versículo de número 15. E todo Judá se alegrou, desde o juramento, porque todo o seu coração o juraram, e toda a sua vontade o buscaram, e acharam, e o Senhor lhe deu repouso ao redor. Está vendo aí? Deus disse assim, olha, no versículo 5 e 6, não está vendo paz não? Está vendo só perturbação? Nação se despedaçando, brigando com as outras, perturbações, angústia. A Bíblia diz que quando eles começaram a se alegrar, começaram a tocar trombeta, corneta, todo mundo se alegrando. O versículo de número 5, 15, e todo Judá se alegrou, desde o juramento, porque juraram ao Senhor, né, fazer uma nova aliança, porque de todo o seu coração juraram, de toda a sua vontade buscaram, e o acharam o Senhor, e lhe deu repouso. O que é repouso? Descanso. A paz voltou a reinar sobre o lugar. Eita, Jeová Deus. Aí o versículo de número 16. E também Maacá, sua mãe, que era a mãe do rei Asa, e também Maacá, sua mãe, e o rei Asa dispôs, para que não fosse mais rainha. Ele disse, não, minha mãe, o caminho é Jesus. A partir de hoje, você não vai ser mais rainha, porque fizeram um horrível ídolo, Azerá. A mãe dele tinha feito uma grande estátua de uma deusa chamada Azerá. Ele pegou e tirou a mãe de linha. Não, minha mãe, a senhora volta para Jesus, então a senhora não tem cargo nenhum aqui. Tirou o cargo da mãe. E Asa destruiu os seus horríveis ídolos, mandou destruir tudo da casa da mãe. Não, vou tirar tudo aí, porque o Deus verdadeiro é o Deus que eu estava adorando. Eu fiz uma aliança, todo mundo fez aliança. O povo de Benjamim fez, o povo de Judá fez, o povo estrangeiro fez, o povo de Efraim fez, o povo de Manassés fez, o povo de Simeão fez, o povo de Jerusalém fez. É só a senhora que não quer fazer? Todo mundo contra a senhora, viu? Eu tenho certeza que a mãe deve ter aceitado. Eles não vão voltar, aleluia, adorar esse Deus. E despedaçou e queimou junto o ribeiro de cedro. Despedaçou e ainda queimou tudo. Não tinha outra saída para ela tinha que aceitar que o filho estava totalmente certo. Versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os dias ao Senhor. O coração dele foi perfeito todos os dias. Quando fala todos os dias, ele morreu na presença de Deus. Aleluia. Aí o versículo de número 18 e o 19 para encerrar. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas. Ele trouxe para a casa de Deus as coisas consagradas. Se ele trouxe para a casa de Deus as coisas consagradas, porque o que estava na casa de Deus não era consagrado a Deus, era a imagem de outras coisas, imagem de outros deuses. Então ele trouxe coisas consagradas para a casa de Deus. Eu não estou dizendo que ele trouxe imagem de escultura de Deus, não. Ele trouxe mais a presença de Deus e tirou todas aquela abominação que tinha. Então trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos.
E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Não houve mais guerra nenhuma. Quando eles estavam fora da presença de Deus, a Bíblia diz que lá não havia paz no versículo 5, havia perturbação. Versículo 6 diz que nação contra nação, havia angústia no versículo de número 4. Mas a Bíblia diz no versículo de número 19, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. 35º é 35 anos, né? 35 anos, irmão. A paz reinando. É como se fosse um paraíso o lugar. Por quê? Porque eles buscaram a Deus. Amém? Buscar a Deus. Se você buscar a Deus, irmão, a paz vai cenar na sua casa. Mas não precisa muita gente buscar, não. Precisa só você buscar com esforço, com sinceridade. Porque pode ter 10 na sua casa, mas quando você entra, você é luz. As trevas vão ter que se calar. Amém. E a paz vai reinar. E as vão glorificar o nome do nosso Deus. Amém?